Nesse vídeo a gente vai falar do princípio da anterioridade tributária, tá certo? O princípio da anterioridade tributária está lá no 153B e C da Constituição Federal, porque a gente tem duas anterioridades, a gente vai explicar rapidinho aqui para vocês. Olha só, vocês viram que eu tô até de barba hoje, né? Mas enfim, a gente tem que continuar gravando esses vídeos, não dá pra fazer barba todo dia, a pele começa a ficar irritada. Como é que é a tua pele? Bom, depois num outro vídeo a gente fala de pele. A anterioridade, ela existe para quê? A anterioridade existe para dois motivos, né? Para dar uma segurança jurídica, já que tem a legalidade, eu preciso instituir o tributo por lei para depois ele ser cobrado. Então assim, ó, tem que existir uma lei antes para que o tributo seja cobrado. Então isso já pressupõe uma anterioridade, né? Então uma segurança jurídica, mas também uma segurança financeira, uma segurança social, para que o contribuinte possa planejar o seu orçamento também, né? Não é só o fisco que tem orçamento, não é só o poder público que tem orçamento. O contribuinte também tem e ele não deve ser pego de surpresa. Então, basicamente, o princípio da anterioridade é o seguinte: o tributo que cria, uma lei que cria ou que aumenta o valor de um tributo, né? Ela criou o tributo ou ela aumentou o valor de um tributo, ela não pode ser exigida no mesmo exercício, ela tem que ser exigida no exercício seguinte, né, ao que ela foi criada. Então, se ela foi criada em 2019, ela pode ser exigida em 2020. Se ela vai ser criada agora em 2020, então ela tem que ser exigida a partir de 2021. Agora, cuidado, tá? A palavra, o fato gerador, ele tem que acontecer nesse ano de exigência. Então, para o imposto de renda, por exemplo, se a regra é alterada agora em 2020, o fato gerador vai acontecer em 2021. Então a exigência só vai se dar a partir de 1º de janeiro de 2022. O que é um exercício financeiro? É um ano. No Brasil, ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele segue o nosso ano civil, tá? Ele pode, em alguns países ele inclusive, ser em outro período, mas no Brasil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, isso significa que qualquer lei que é criada, ela só pode vir a ser exigido, o tributo que é criado ou majorado, só pode vir a ser exigido a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Essa é a regra inicial. E aí, lógico, a gente tem exceções já a essa regra que está no 153B da Constituição. As exceções, ó, é fácil de guardar. Primeiro, aqueles extrafiscais. Lembra que a gente falou lá na legalidade, aqueles 4? II, IE, IPI e o IOF. Então os 4 extrafiscais também são exceções aqui. Olha que maravilha, ficou fácil de gravar, porque você grava que esses 4 são exceções à legalidade e à anterioridade, tá? Mas não são só eles, tá? A gente tem outras exceções aqui. A gente tem os impostos extraordinários de guerra e empréstimo compulsório em caso de calamidade pública, que é o que a gente está vivendo agora de novo. Essa situação é boa para ensinar tributário, né, gente? Não é boa para gente, mas é boa para ensinar tributário. Olha só. Além disso, tem as contribuições para a Seguridade Social. As contribuições para a Seguridade Social são exceções ao princípio da legalidade, esse geralzão que a gente está estudando, do mesmo exercício financeiro. Então elas podem ser exigidas no mesmo exercício financeiro, mas elas se sujeitam a uma regra nonagesimal, que está lá no artigo 195, parágrafo 6º. Existem duas regras nonagesimais, mas elas dão na mesma no final das contas, tá? Tanto que a gente chama alguma de noventena, outra de nonagesimal, mas é tudo a mesma coisa, significa que eu conto 90 dias. E aí eu conto 90 dias corridos, tá bom? Então, quer dizer, ela é exceção ao princípio da anterioridade, então ela pode ser cobrada neste mesmo exercício, mas ela não pode ser cobrada antes de 90 dias da sua instituição. Então, se ela for instituída em abril de 2020, a gente tem que esperar maio, junho e lá em julho ela vai poder ser exigida porque ela respeita esse prazo de 90 dias. Então, já que eu falei dele, existe aí o 153C da Constituição Federal, que prevê esse prazo que a gente chama de nonagesimal, ou noventena, ou anterioridade mitigada, tanto faz o nome. Vamos guardar o seguinte, o tributo, ele vai precisar guardar um prazo de 30 dias para ser exigido do contribuinte, e isso se dá pelo mesmo motivo da anterioridade, planejamento financeiro, organização e segurança jurídica dele também, tá bom? Então, tem a anterioridade, que é do 153B, que fala só no próximo exercício, né? E aí a gente viu as exceções, os extrafiscais, contribuições para a Seguridade Social e caso de calamidade pública e guerra, né? São as exceções. Então a gente põe aí 6 exceções. Tá. Agora tem a noventena, nonagesimal.
que é 90 dias. Então, as contribuições para a Seguridade Social já respeitam esses, não por causa do 153C, mas por causa do 195 da Constituição, lá no parágrafo 6º. Agora, outros tributos que eu ainda não citei, vão respeitar, ou seja, todos os outros que eu não vou citar, vão respeitar o prazo de 90 dias. Então, veja bem, olha só, são 2 prazos. O mesmo exercício, eu não posso cobrar o tributo. Mas, além disso, além dele só poder ser exigido a partir de 1º de janeiro, ele tem que respeitar um prazo de 90 dias. Então, imagina se você institui um tributo no dia 1º de dezembro. Daria 30 dias até o dia 1º de janeiro. Então eu não posso cobrar ele no dia 1º de janeiro. Eu tenho que aguardar mais 60 dias, então fevereiro, março, para que eu possa cobrar esse tributo. Isso para dar segurança jurídica para o contribuinte, porque, olha, existiu um tempo em que as pessoas instituíam um monte de tributo em dezembro porque estavam fechando o orçamento e o contribuinte que se virasse para pagar em janeiro. Para não acontecer isso, então agora ele tem pelo menos até março para poder se organizar e pagar este tributo. Tá. Então temos 2 anterioridades. A anterioridade do 153B, que só posso cobrar no próximo exercício. E a 90ª ou 90ª, que eu tenho que esperar 90 dias. Esses 90 dias vale mesmo que o tributo seja instituído no finalzinho do ano, tá bom? Agora, tem tributo que é exceção àquela anterioridade, né, como eu já falei, mas não é exceção aqui. Por exemplo, é o caso do IPI. O IPI, ele é exceção lá, porque ele é extra fiscal, não é isso? Mas ele tem que respeitar a 90ª. Então, se eu instituir o IPI agora em abril, ele vai esperar maio, junho, julho e vai poder entrar só em julho. Já que ele não respeita a anterioridade anual, mas ele respeita a 90ª. Tudo bem até aqui? 2 anterioridades, a anual e a 90ª. Então, eu só posso cobrar no ano seguinte e ainda tem que esperar um prazo de 90 dias. Tem alguns tributos que não precisa esperar o ano seguinte. Aqueles 6 que a gente falou, extras fiscais, contribuições para a Seguridade Social, virou o negócio aqui, vocês perceberam, né, que eu quase caio aqui, e a calamidade pública ou guerra, beleza? Quais são, então, Cadu, as exceções à 90ª? As exceções à 90ª não são todos extras fiscais, eu falei que o IPI não é, tá? Mas ficam os outros 3, então, imposto de importação, imposto de exportação e IOF, que são extra fiscais e entram como exceção à 90ª. Eles podem ser majorados agora, tá bom? Tá lá no 150, parágrafo 1º, infine lá. Além deles, o imposto de renda, que pode também acontecer sem respeitar a 90ª, mas ele respeita a anterioridade anual. Gente, esse negócio tá todo torto, mas eu não vou parar porque já falei tanta coisa, né? E os impostos de guerra, óbvio, de guerra tem que cobrar agora já, não vou ficar esperando acabar a guerra, né? Impostos extraordinários de guerra, empréstimo compulsório por calamidade pública, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então a gente tem tributos que a gente pode cobrar já, tem tributo que espera só um pouquinho, que espera só 90 dias, e tem tributo que tem que esperar o próximo exercício. A gente tem uma tabelinha para isso ficar mais claro, mas o importante é que você entenda que existe a anterioridade anual, ou seja, só no próximo exercício, e aí pensando que o fato gerador vai ter que acontecer no próximo exercício, tá bom? Então para o imposto de renda sempre conta mais ainda. E tem a anterioridade 90ª, que eu tenho que esperar 90 dias. A maioria dos tributos segue os 2, então eu tenho que cobrar só no próximo exercício e se for lá no final do ano eu ainda espero 90 dias. Alguns tributos só se submetem a um deles e a gente já tratou de todas as exceções aqui, tá bom? Espero que apesar desse balanço todo que deu aqui na câmera, você tenha entendido. Se não, deixa sua dúvida aí, a gente já volta com outro princípio.